Pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior: tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo, um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade: o design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. E agora, com vocês, o painel Empreendedorismo, o amplificador do protagonismo da PCD, com a coordenadora da Câmara de Diversidade e Inclusão do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Nayara Mota. E o técnico em segurança do trabalho, higienista ocupacional, coordenador de SASMAC, Sistema de Avaliação de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade, e consultor de empresas, Charles Van Lume. Sejam todos muito bem-vindos a mais um painel do Summit Social. E estamos chegando ao fim do nosso evento e este é o nosso último painel com um convidado para lá de especial. E eu sou a Nayara Mota, coordenadora da Câmara da Diversidade e Inclusão do Instituto Êxito de Empreendedorismo. E o Summit Social é uma iniciativa da Câmara da Diversidade junto com o Comitê de Responsabilidade Social, com o intuito de trazer pautas importantes sobre diversidade e inclusão e como o protagonismo da diversidade faz a diferença no mundo, no nosso país e na sua empresa também. E hoje, para estar aqui comigo, nesse palco maravilhoso do Summit Social e no Summit Êxito, está aqui comigo o Charles, que é uma pessoa com deficiência e vai contar para a gente um pouquinho da história dele. Seja muito bem-vindo, Charles. Boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar junto com vocês aí e passar um pouco da minha história, tá? Fazer um resumo um pouco da minha história. A minha história é muito extensa, né? Até o presente, mas vou tentar fazer um resumo aqui para passar um pouco do meu conhecimento para vocês, tá bom? Maravilha, Charles. Meu nome é Charles. Com você. Desculpa, pode continuar. Quem é você, Charles? Quem sou eu? Eu sou Charles Van Lume, tá? Eu moro em Recife, especificamente em Olinda, Pernambuco. Eu fui diagnosticado com
entre 12 anos, 13 anos com uma síndrome, né? Uma síndrome chamada MPS, mucopolissacaridose, que é uma ausência de uma enzima, né, no organismo, o que fez, assim, que causou a minha deficiência, tá? Porém, eu nunca, minha família é composta de 8 irmãos, faleceram 4, ficaram 4, mas eu nunca tive, assim, muita importância para essa minha síndrome. Vivi a vida normalmente, consegui trabalho aos 17 anos de idade em uma grande indústria nacional, né, automobilística, e foi onde iniciei minha carreira como profissional. Tinha dificuldade, entrei como pessoa normal, só que depois fui diagnosticado já dentro da empresa como uma pessoa especial, né? Especial. Todavia, não tinha restrição, nem tampouco trabalho para mim. Todos os trabalhos que eu exercia não tinha restrição nenhuma. Eu exercia atividade normalmente. Sendo que fui trabalhar numa área de produção, comecei como office boy, depois fui promovido para a área de produção, e quando eu fui para a área de produção, eu comecei a sentir muitas dificuldades, né, em executar minhas atividades, por causa eu não conseguia executar minhas atividades por causa do meu problema. Mas eu nunca quis transparecer para ninguém esses problemas. Porque eu imaginava o seguinte: o problema não é das pessoas, o problema é meu mesmo, eu tenho que resolver os meus problemas. E eu ia levando a vida e trabalhando normalmente, sendo que, para sair da situação, eu resolvi estudar, né? Estudar, estar de cara com os estudos, durante o intervalo da produção, eu estudava, não jantava, e fiz escola técnica durante esse período de estudo, me formei em informática pelo Senai, e não parei, queria sair da produção de todo jeito, e consegui sair da produção, né, com muita dificuldade, mas eu consegui sair. Por quê? Porque eu não estava me rendendo às minhas dificuldades. Eu queria vencer de todas as formas. Então, eu passei 10 anos nessa empresa, e eu me formei lá em 2 escolas técnicas, uma de informática, a outra de segurança do trabalho. E quando eu completei 10 anos, eu resolvi sair porque não estava dando mais a minha dificuldade. Aí eu comecei aí o mundo do negócio, né? Comecei a empreender, abri uma gráficazinha na minha casa, uma pequena gráfica dentro da minha casa, em que eu ajudava a comunidade, as igrejas, a fazer panfletos, cartazes, cartões, entre outros. E eu comecei a me envolver no mundo do negócio, né, a partir daí. Mas, sem querer te cortar, mas você te trouxe, em um momento dessa fala, que você guardou as suas dificuldades para você. Você tinha algum medo de sofrer algum preconceito naquele ambiente ou de ser assim diminuído, né, de que as suas competências não fossem vistas, mas que a sua deficiência sim? Em algum momento passou isso na sua cabeça? Sim, eu sempre sofri preconceito, né? Porque a minha síndrome tem baixa estatura, eu tenho 1,55 m. O meu andar também não é tanto elegante, né? E essa síndrome ataca também a visão, a audição, a arcade dentária, a fisionomia, as articulações das mãos, tá? Das pernas. E eu me senti retraído. E no mercado de trabalho, Charles, você trouxe agora no final da sua fala que você se sente retraído. Você acha que faltou o mercado acolher as suas necessidades, assim, acolher a sua demanda? Porque competente você disse que trabalhou na área de produção, né? Trabalhou em algumas outras áreas, no setor automobilístico,
mas você acha que faltou esse acolhimento, essa inclusão da sua deficiência neste mercado de trabalho? Se, por exemplo, essas empresas onde você trabalhava, né, onde você trabalhou, elas tivessem acolhido a sua deficiência, talvez fosse mais... Você teria se sentido mais acolhido, mais pertencente àquele lugar? Sim, sim. Porque naquela época, 1994, 93, 94, não tinha tanta sinalização para a diversidade, né? Para a inclusão social. Então, as pessoas não davam tanta importância para quem era deficiente. E também, sempre eu tinha para mim que eu queria demonstrar que eu era sempre o melhor, que ser sempre o melhor naquilo que eu fazia, naquilo que eu executava. Então, eu queria ser sempre o melhor em tudo. Então, eu não conseguia. E também, as minhas qualidades, né, sobrepujavam os meus defeitos, né, de alguma forma, para as pessoas. Então, eu observava isso, que quando eu tivesse mais qualidade, conseguisse transparecer mais qualidade, o meu defeito para o outro ia se obscurecer. Tá? Então, eu tentava fazer isso de todas as formas. Até... Pode falar, pode falar. Não, termina de falar, pode falar, por favor. Até durante o período que eu passei 10 anos nessa indústria, eu também eu passei na Federal também, para engenharia, eletroeletrônica, mas não consegui concluir, e todavia eu ensinava as pessoas lá, né, dentro da indústria, com o tempo, a passar no supletivo, porque o pessoal da produção não tinha o segundo grau, o ensino médio concluído, e muitos pediam suporte. Como eu era bom em aritmética, geometria, eu conseguia ajudar as pessoas nas atividades dela, da escola, né? Tinha projeto do Senai lá, tinha trailer. Então, eu acho que eu ajudando as pessoas, eu conseguia obscurecer um pouco mais os meus defeitos. Mas eu sofri muito preconceito e eu era acolhido pelas minhas qualidades, pelo que eu tinha de conhecimento para passar. E as pessoas não conseguiam, me acolhiam também, os amigos me acolhiam. Não, uma empresa em si não acolhia essa inclusão. Charles, é muito importante você trazer essa sua experiência de vida, essa história, porque a gente percebe a importância das empresas terem programas de diversidade e inclusão, não só programas de diversidade e inclusão, mas praticar a inclusão de fato. Porque antes da deficiência, há uma pessoa com habilidades, há uma pessoa com competências, que nem você falou, que você foi atrás de estudos, de ser sempre o melhor para esconder sua deficiência. É muito importante esse seu relato aqui no nosso painel, porque eu imagino quantas outras pessoas também não tentam esconder suas deficiências para se enquadrar no mercado de trabalho, por exemplo, ou até mesmo numa roda de amigos, numa roda da própria família. Então, muito obrigada por estar compartilhando isso. E sempre bom lembrar que se você é um líder, né, se você é um gestor, o seu papel ali dentro daquela empresa, né, o que você está fazendo ali com seus colaboradores, você está promovendo a inclusão, você está conseguindo organizar aquele espaço, né, aquela cultura para que todos sejam incluídos ou excluídos. Então, muito importante essa sua fala, Charles. Aí você contou que você estudou, que você trabalhou, não se sentiu pertencente, sofreu muito preconceito, e aí você decidiu empreender? Foi a partir daí que eu saí da indústria, eu abri uma gráficazinha, comecei a empreender e me relacionar bem socialmente também com as pessoas, né? Eu já me relacionava bem, mas eu consegui se relacionar melhor ainda, porque eu estava contribuindo para o crescimento do outro, para o desenvolvimento do outro, para o desenvolvimento também da comunidade onde eu morava, onde eu residia. Então, eu comecei a sentir mais importante e mais valioso, tanto para mim como para as pessoas. Tá? Como para as pessoas. E comecei a me sentir importante. E os meus defeitos, eu não procurava não transparecer. As minhas dores,
eu sofro dor todos os dias, todo momento, toda hora, todo segundo. Como a minha doença é degenerativa, progressiva, ela vai progredindo com as idades. Quanto mais velho eu vou ficando, mais eu tenho necrose nas articulações, eu tenho problema de mobilidade, várias limitações, problema na medula, de locomoção, até pela minha idade hoje, mas antes eu não tinha. Aí, com o passar do tempo, eu vim sofrendo com isso. Mas eu não ligava muito para isso. Eu pensava sempre positivo e que tudo ia dar certo e que tudo podia ser melhor. O amanhã poderia sempre ser melhor para as pessoas. E eu nunca desisti de nada. Então, eu abri minha empresa, minha gráfica, e fiquei dando uma palestra também, pelos outros cursos técnicos que eu fiz. Conheci um médico, ele me convidou para trabalhar com ele, em consultoria. Aí eu trabalhei com ele mais 2 anos. Depois, com 2 anos, eu conheci outro cliente que me chamou para trabalhar na área de transporte, de produtos perigosos, na parte de emergência. Aí eu passei 7 anos na área de transporte. Aí, dentro da área de transporte, eu abri outra empresa também com os amigos, com os professores que eu tinha também. Abri uma empresa de consultoria, mas trabalhando dentro da área de transporte. Eu passei 7 anos dentro da área de transporte, certificando a empresa em qualidade, sistema de gestão de qualidade, em meio ambiente, né, em segurança e saúde ocupacional. Consegui certificar a empresa junto com minha equipe lá, toda a minha equipe de trabalho, meu gerente. E depois outra empresa me convocou para trabalhar aqui no polo industrial de Suape, na energia eólica. Então, quando eu fui trabalhar na energia eólica, a partir daí eu também trabalhava com a minha empresa, indiretamente, né? Os sócios trabalhavam e eu trabalhava indiretamente, dando suporte intelectual, burocrático. E eu passei 4 anos na energia eólica também. Você ainda trabalha nessas empresas ou só está com a sua gráfica? Não, eu deixei a gráfica, e eu fui trabalhar nas empresas novamente. Só que durante o período que eu trabalhei na energia eólica, base de energia eólica, eu comecei a ter maiores dificuldades, ia se agravando a minha doença, eu não tinha mobilidade mais para poder me locomover corretamente. Na época eu tinha que andar de ônibus, não conseguia subir nos ônibus, e necrosiou meu quadril. E nessa empresa de energia eólica, você se sentia acolhido ou você tinha a mesma sensação dos outros trabalhos que você teve, de que não havia programa de inclusão, você também se sentia ali deslocado, você tentava compensar a sua deficiência com estudo e muitas vezes você se sentia excluído, né? Você ficava triste, são suas dores. Nessa empresa de energia eólica, você também se sentia dessa maneira? Você se sente dessa maneira ou ainda não? Ou há uma prática de inclusão mais desenvolvida? Já é uma prática mais desenvolvida de inclusão, até pela equipe que eu trabalhei, que era composta de 6 pessoas dentro da sala. Eles me acolhiam muito bem, a gente, algumas atividades que eu não conseguia executar, eles davam suporte, até dentro da minha sala também tinha pessoas surdas e mudas, da qual quem se relacionava com ela, que falava com ela, era eu. O chefe pedia, o líder, né, pedia para eu me comunicar com ela e passar as diretrizes para ela. Eu sentia acolhimento melhor, mas eu já sentia pouco de preconceito ainda em termos de mérito, em termos de algum mérito que a equipe merecesse. Eu me sentia um pouco excluído em relação a alguns pontos, tá? Mas eu não ligava muito. Antes de você continuar, eu acho importante trazer... Eu acho que toda essa caminhada do Summit Social, a gente pôde perceber o quanto o empreendedorismo está ligado a uma questão de visibilidade também, de aumentar a visibilidade do protagonismo. Porque você trouxe em uma das suas falas que você estava naqueles trabalhos que você contou para a gente, não se sentia pertencente, não se sentia acolhido, né, que você sofreu preconceito, ainda sofre um pouco ainda, mas quando você foi empreender, você se sentiu poderoso, vamos dizer assim, né, de forma que você conseguia agregar valor na vida das outras pessoas e se sentia mais contente também de se sentir útil
Não foi isso? Foi, verdade. Eu comecei a empreender realmente depois da gráfica em 2003, na parte de consultoria e assessoria, 2003, fazia 18 anos. Eu conseguia interligar isso junto com o meu trabalho de carteira assinada. Sendo que, como a minha doença ela foi se agravando com o passar do tempo, eu não conseguia mais atender as demandas das indústrias, do comércio. Então, eu tive que fazer uma cirurgia, uma prótese total do quadril, que não estava conseguindo andar mais. Meu quadril necroseou. Aí eu parei de trabalhar e passei um bom tempo com agravos, né, na minha situação, mas nunca parando de pensar em melhorar a cada dia. Aí eu fiz essa cirurgia e depois eu retornei. Quando eu retornei, eu entrei, dei entrada na minha aposentadoria, porque eu já tinha, somando ao todo, eu tenho 27 anos, quase 27 anos de carteira assinada, já trabalhando em todas as empresas. São 27 anos de carteira assinada, de dedicação também, de persistência, e me formei na Maurício Nassau também, superior, fiz pós-graduação para gerenciar melhor meu negócio. Hoje eu tenho meu negócio com 18 anos, a responsável direta é minha esposa, que fica com ela. Eu comando a minha empresa através de atividades remotas. Tenho 2 funcionários que trabalham dentro dos clientes, fazendo visitas, fazendo assessoria. Eu fico cuidando da parte financeira, toda a parte geral, burocrática, a parte operacional, a parte de agendamento, a parte tributária. Você disse que você é casado. Você é casado? Você tem filhos? Não, eu sou casado, não tenho filhos, até o momento. Minha esposa tem... Ela tem... Olha, eu acho que... Desculpa, pode falar. Ela tem... Pode continuar. Problema de gestação, né? Não segura. Aí eu não tenho filhos, não. Eu tenho 46 anos. Hoje eu fiz... mês de setembro eu fiz 46 anos. Tá? 46 anos. E hoje eu me sinto mais... Não, a gente não diz poderoso, mas vencedor. Vencedor por tudo aquilo que eu passei, por tudo aquilo que eu chorei. Hoje eu aprendi a agir mais, tanto do lado com a razão, né? Eu agia muito do lado da emoção. Passo para todo mundo. Eu olhava assim, por que fulano Charles, eu acho que... dirigir eu não posso? Charles, eu acho que o seu relato é muito importante aqui neste painel, porque primeiro, né, a gente traz um preconceito com a pessoa com deficiência, de que as pessoas com deficiência, elas não são capazes de exercer suas funções. Não é à toa que quando a gente fala sobre pessoa com deficiência, a gente vê que a maioria das empresas colocam essas pessoas para apertar o botão de elevador, para espanar uma prateleira de uma farmácia ou qualquer coisa do tipo. E não desmerecendo esses trabalhos. Às vezes, a pessoa com deficiência escolhe exercer essa função. E está tudo bem. Mas uma coisa que a gente precisa é sempre ter consciência de que antes da deficiência, existe uma pessoa que ela é capaz de fazer tudo aquilo que ela se comprometer a fazer. E também as empresas, né, os gestores, os líderes, eles precisam entender as dificuldades daquela pessoa com deficiência e dar condições dentro daquele ambiente, tanto de relacionamentos quanto a questão física, para que aquela pessoa exerça aquilo que ela se comprometeu a exercer, né? Exerça a função dela. Porque você trouxe que a sua lista, assim, o seu currículo, ele é gigante. Você fez vários cursos, tem faculdade, você já tem a sua consultoria, você abriu uma gráfica, você trabalhou em diversos lugares, hoje trabalha, né, na empresa de energia eólica. Isso tudo é muito importante para a gente perceber o quanto ainda o quanto a gente ainda tem um argumento capacitista de que pessoas com deficiência não são capazes de exercer suas funções. E você é o exemplo de que, sim, as pessoas com deficiência
podem exercer as funções, aquelas funções que vocês se sentem capazes de fazer, né? Que vocês tenham esse conhecimento, essa expertise, desde também que elas tenham condições tenha condições naquele ambiente para fazer. Eu tenho certeza, Charles, que nas empresas que você trabalhou, se houvesse, né, uma conscientização sobre a importância da inclusão, né, do acolhimento e também práticas inclusivas dentro da cultura organizacional, eu tenho certeza que você talvez nem tenha saído daquele trabalho, né? Talvez você teria mostrado muito mais do que você é capaz, do que aquilo que você pôde mostrar. E eu imagino quanto deve ter doído para você, de repente, ter deixado um trabalho que você gosta simplesmente porque a dor de sentir um preconceito ou de ser avaliado pela sua deficiência era maior, né? E, Charles, me conta uma coisa. Agora, no seu momento atual, então você está trabalhando na empresa com energia eólica, né? Você tem a sua empresa, não mais consultoria. A sua consultoria. E você faz toda a parte de gestão dela, né? Toda a parte. Eu fiz pós-graduação em gestão empresarial pela Joaquim Nabuco, né? E me formei geralmente para fazer a gestão, como eu fiz 2 cursos de gestão para gerir o meu negócio. Por quê? Porque a parte mais importante do corpo é a mente, é a cabeça. Se as empresas investirem em conhecimento, dar oportunidade de inclusão social e investir em conhecimento, em capacitação, em treinamento, em curso, ela vai ter mais lucratividade, né? Ela vai aumentar a sua capacidade produtiva. Então, às vezes, pessoas aparentemente normais não são mais fortes do que pessoas com deficiência. Não. As pessoas com deficiência, ela sente essa fortaleza dentro de si para mostrar que ela tem capacidade de superar, de resolver um problema, né, de conquistar um objetivo, de ter foco no trabalho, de resolver. Então, porque essa força é do interior. A gente sente a força para a gente superar ou obscurecer uma limitação que a gente tem. Então, a gente tenta cobrir essa limitação com o que a gente tem de melhor. Então, o que a gente tiver de melhor, a gente deve sempre fortalecer, né? Alimentar ele a cada dia, a cada momento, para a gente poder nunca se render. As pessoas com deficiência, ela pode ser melhor, pode conquistar seu sonho, pode conquistar seus objetivos. As dificuldades vão existir, as limitações, elas existem para todo mundo, não só para pessoas com deficiência. E a gente tem que fazer o trabalho com prazer, com amor. Eu sempre fiz tudo com amor, com prazer. Eu consegui ter hoje uma casa, um carro, uma casa com piscina, um carro, consegui meu sonho. Eu não tinha nem onde morar quando eu trabalhava nas empresas, porque eu não tinha nem tempo para pensar, nem tempo para poder desenvolver a minha capacidade. Então, a minha capacidade não só está na capacidade física, mas intelectual. Então, a capacidade intelectual, a gente tem que alimentar ela a cada momento, a cada instante. E a gente vai conseguir sempre ser melhor. Melhor em tudo. Melhor amigo, melhor irmão, melhor companheiro, melhor marido, melhor filho. Então, se a gente pensar assim, se a gente poder também distribuir e ser exemplo para as pessoas, porque eu me vejo como exemplo para muitas pessoas, para meus amigos, para meus colegas, para todo mundo que me circunda, eu tenho que ser exemplo. E exemplo também no empreendedorismo. A gente tem que trazer tudo isso para dentro do negócio, para dentro do nosso negócio. O nosso negócio só vai funcionar se a gente dedicar, se a gente ter dedicação, se a gente fazer com amor, fazer com entusiasmo. Vai demandar muito tempo.
A gente trabalhando para a empresa, a gente tem uma certa limitação de horário. Para a gente não tem hora para trabalhar, a gente não tem limite. E o trabalho, ele enobrece. O trabalho, ele vai dignificar a pessoa e quando a gente está no trabalho, as dores diminuem. Ela diminui. Eu quero fazer um parênteses aqui, Charles, que eu acho que tem muitos pontos que a gente pode tirar de aprendizado com a sua fala, que primeiro, pessoa com deficiência, ela é capaz de fazer o que ela quiser, E nós, como gestores, como líderes, o que a gente está propondo ali para vocês cumprirem a sua função, O que a gente está dispondo? Bons relacionamentos, uma cultura inclusiva. O segundo ponto é o empreendedorismo como um objeto, como uma ferramenta de visibilidade e de protagonismo. Já que o mercado de trabalho muitas vezes é preconceituoso, então eu vou provar minha competência através do empreendedorismo. E várias vezes você trouxe isso na sua fala, do quanto é bom ver que você consegue contribuir também, muito além daquilo que você esperava, com a sua comunidade, com a sociedade, com as pessoas, com seus clientes, Isso é bem importante. E um ponto que você falou, que eu acho importante também a gente frisar aqui, que você não sente suas dores e vai trabalhar mesmo, vamos trabalhar bastante para não sentir as nossas dores, mas é importante também a gente buscar, às vezes, uma ajuda profissional para a gente conseguir lidar com essas dores, Porque muitas vezes sentir essas dores sozinhos, a gente talvez não consiga lidar bem e trabalhar em excesso, Charles, viu? Pode trazer aí, de repente, outros problemas na cabeça, como ansiedade, depressão. Então, é importante também a gente levar em consideração essa questão de uma ajuda profissional, tá? Charles... Excesso. Eu me dedico também à família, eu tenho tempo para minha família, eu tenho tempo para poder sair, para poder viajar. Eu só consigo andar de carro, não consigo ter deslocamento, e minha mobilidade é muito reduzida mesmo, porque eu tenho um problema na medula, compressão na medula. Se eu andar um longo tempo, eu tenho paralisação das pernas, não consigo me mobilizar muito. Mas isso nunca foi empecilho. E outra coisa, o empreendedorismo começa dentro do seu próprio profissionalismo, dentro da empresa, quando você trabalha. Se você for um bom profissional, se você não reclamar do seu trabalho, e se você olhar que do outro lado tem pessoas que estão precisando mais do que você, têm mais dificuldade do que você, estão vivendo, estão superando, você vai ter outra visão. Então, o empreendedorismo começa dentro do seu trabalho, começa ajudando companheiros de trabalho, começa resolvendo o problema que o colega não pode resolver. Então, começa daí, você é um microempreendedor dentro da empresa onde você trabalha. Então, o profissionalismo parte desse momento, que você está empregado, que você se dedica ao seu trabalho, que você cumpre seus objetivos, suas metas, mas também que você cuide da sua saúde. Eu cuido muito bem da minha saúde, eu tenho uma equipe médica, fisioterapeuta, eu coloquei uma piscina na minha casa justamente para fazer fisioterapia, hidroginástica. Então, a vida não só se resume em um trabalho, mas se resume também na saúde e no bem-estar físico, mental e psicossocial. Muito nosso bom, psicossocial. Charles. Muito bom. Inclusive, o nosso presidente aqui do Instituto, Janguier Diniz, fala que antes de empreender nos negócios, a gente precisa empreender na nossa vida, O que seria da gente como profissional se a gente não cuidasse de nós mesmos. Charles, estamos chegando no final do nosso painel. Eu quero te agradecer imensamente por estar aqui com a gente, contando a sua história. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo aprendeu muitas coisas com você, da questão de ser persistente, de buscar, assim, trazer visibilidade para o seu negócio, de que, apesar de você ter uma deficiência, você foi lá, foi estudar, foi mostrar que você é capaz. Não que todas as pessoas que possuam deficiência, elas também não estejam fazendo o seu máximo, não é isso, Eu acho que nós precisamos respeitar as nossas limitações, e fazer com que a gente faça aquilo que a gente está disposto a fazer e também
disposto que vá ali, vá até onde podemos fazer, né? Não estica os limites, é isso que eu quero dizer. Charles, muito obrigada, viu? Eu que agradeço por tudo, pela oportunidade também, e espero que possa ter contribuído aí para todos. É um breve resumo, tá? A minha história é muito longa. Eu tenho um livrozinho também, contando um pouco sobre a minha história. Ele está em várias páginas e a vida não para aí. Os médicos dizem que eu devo viver 2 décadas até os 20 anos. Hoje eu estou com 46 anos e vamos em frente, ter espírito de vencedor, espírito de campeão, tá? Sempre pensando em ser campeão em tudo que você abraçar, na família, no profissionalismo, em tudo que você realizar, vamos ter espírito de campeão. E obrigado aí a oportunidade, desejo que todos aí pensem sempre positivo e que Deus abençoe a todos com muita luz e muita prosperidade. Muito obrigada, Charles. Obrigada, viu? Obrigado. E só para a gente finalizar, se alguém quiser comprar o seu livro, ele está disponível na internet? Não, ainda não concluí meu livro, Ainda não concluiu? Tá bom. Não concluí. Beleza, então quando concluir, você avisa a gente que a gente ajuda aí na divulgação. Obrigada, Charles. Obrigado. Beijo. Pessoal, para quem está nos assistindo, muito obrigada pela sua audiência. Chegamos ao nosso último painel social, né, do nosso Summit Social. A gente trouxe aqui histórias maravilhosas e incríveis. E eu acho que com toda essa nossa caminhada fica a reflexão, né, de qual a nossa posição, na posição onde a gente se encontra como líderes, como gestores, como colegas, como amigos, como um familiar, né? O que a gente está fazendo para organizar o mundo para que todos sejam incluídos, né? Ou como que a gente está fazendo para organizar a nossa empresa, a nossa família, a nossa roda de amigos, o ambiente onde a gente está, para que todo mundo se sinta acolhido, se sinta pertencente e se sinta principalmente respeitado. Eu acho que o Summit Social veio aí com essa mensagem de que somos todos um só, desde que nós tenhamos respeito com as nossas deficiências, com as nossas cores, com os nossos gêneros, e que competência está acima de tudo, mas isso não é a única coisa que devemos levar em consideração, já que vivemos num país tão desigual como o Brasil. Espero que vocês tenham gostado, e eu sou a Nayara Mota, coordenadora da Câmara da Diversidade. Acompanhem a gente aí nas mídias sociais, que tem muita coisa boa para a gente aprender sobre diversidade e inclusão. Muito obrigada e até ano que vem! Fala pessoal, você sabia que enquanto eu e você estamos lutando para conquistar os nossos sonhos, há muitas pessoas que estão lutando para conquistar seus direitos mínimos de ser quem elas são? Então você, com o papel de líder e gestor na sua empresa, o que você tem feito para organizar a sua empresa para que todos caibam nela e ninguém fique de fora?